E aí, pessoal, vamos continuar criando nossos componentes. E agora vamos criar o componente de ícone. Eu vou começar criando a versão bem simples. Então, deixa eu abrir aqui o navegador, Icon, que é um site que tem bastante ícones. Já pode entrar até direto aqui no ícones. Procurar alguns ícones legais. Pode ser esses bonequinhos aqui. Gostei desse aqui. Vou baixar ele como PNG. Download gratuito. Aqui eu vou botar morte. Não sei como é que é o nome desse ícone aí, mas tá legalzinho. Deixa eu fechar e baixar outro pelo menos. Tá, gostei desse fantasmazinho aqui. Também vou baixar aqui, PNG, gratuito, fantasma. Vamos fechar aqui. Eu vou criar uma pasta. Já tem, na verdade, onde assets aqui dentro. Então, vou criar outra chamada imagens, images, e que a gente vai colocar nossas imagens. Então, vou buscar essa pasta aqui no meu desktop e vou copiar essas imagens para minha pasta de imagens. Já temos aqui os dois ícones, pode abrir aí, são bem legaisinhos. E agora, o que a gente vai fazer é criar um arquivo lá nos nossos constantes. Então aqui eu venho constantes, acho que posso criar até aqui fora mesmo, então eu vou criar ícones.ts, que eu vou começar importando as nossas imagens. Então, vou importar, deixa eu lembrar o nome lá que tem, morte, colocar em português mesmo, e a gente importar e ponto barra assets barra imagens barra, e ele tem que escrever morte png. Também vou importar o fantasma. Fantasma. Pronto. Aqui ele vai dar um erro dizendo que essa declaração blá blá não corresponde a nenhum módulo, né? Ele é meio que um erro do TypeScript em si, mas já a gente corrige. Vou fazer um tipo, então, como a gente sempre fez, aquele padrão, eu vou ter o name, icon, types, igual, e aí a gente vai manter aquele padrão. O primeiro ali vai ser morte, mais um fantasma. Aí a gente vai conseguir tipar, igual a gente fez ali com as cores. E aqui eu vou exportar, pode ser por padrão, pode ser direto. Vou exportar por padrão, então export default. Vou exportar um objeto com todas as imagens. Então vou colocar a morte e o fantasma aqui. Como eu falei, para corrigir isso aqui, a gente vai ter que declarar um módulo. Então vou colocar aqui images.d.ts, fazer aqui uma definição de tipo. Vou fazer um declare módulo e aí a gente vai passar o nosso módulo, que vai ser qualquer coisa que termine com PNG, só para ele parar de reclamar dizendo que não conhece esse módulo. Então, aqui você vê que ele já mostra para você o módulo, que é qualquer coisa, .png. E agora, a gente já tem isso aqui, a gente pode criar nosso componente. Então, eu vou lá em componentes, vou criar um novo arquivo, colocar ícone, só ícone mesmo, barra index.psx, colocar React Native CRC, vou criar nossos arquivos de styles, styles.ts, style React Native, também vou criar nosso arquivo de tipos, types.ts, e já vou começar por ele aqui. Então, a primeira coisa a gente vai fazer é exportar uma interface, vai ser o ícone, options, props, e aí eu vou pedir o ícone e que ele seja do name type icons, que foi o que a gente definiu. E também vou fazer um size, que vai ser opcional, vou deixar um tamanho padrão, que vai ser literalmente o número. Aqui vai dar o erro do TypeScript, da excelente, vou desabilitar. E aqui a gente vai ter que importar também, exportar na verdade, a nossa prop, já pensando no componente. Então, vou fazer export, interface, icon, props, que vai estender, como a gente fez da outra vez, e a gente vai estender as propriedades normais de uma imagem, porque como a gente está trabalhando com PNG, ele vai ser literalmente uma imagem. Então, eu vou fazer image props. Você pode ver que ele importa diretamente essa interface do React Native. E, não sei se você sabia, a gente também consegue estender mais de uma interface. Então, eu também vou estender a minha icons props, options props. Até aqui, tranquilo, só salvar. Agora a gente vai para o nosso estilo. Aqui eu vou começar colocando uma image. Vou declarar e vou importar, na verdade, o nosso ícone props. Import, aqui, ponto barra, type, e aqui eu vou importar nosso props. Eu vou tipar nosso objeto, então eu vou colocar ele como um partial. Você não sabe o que é um parcial, literalmente ele pega as propriedades que aqui são obrigatórias, então nesse caso, todas essas aqui são, o ícone é obrigatório, por exemplo,
Então ele diz que essa interface aqui, ela vai ficar toda opcional. Então, como se ele fizesse isso, e a partir daí você pode passar quais propriedades você quiser. Então eu vou fazer isso, abre outra tag, e eu vou colocar essa minha interface. A partir de agora, eu tenho a minha interface e eu posso receber todas aquelas propriedades, só que sendo opcional. Novamente, excelente, vou desabilitar, e aqui a gente vai trabalhar bem simples, é uma imagem, então a única coisa que eu vou querer é o size dela, e aí com esse size eu vou ver se ele tem, se tiver eu retorno direto. Então eu vou colocar um min, pode ser o height, pode ser width, e aí eu vou fazer padrão, então eu vou abrir objetos, vamos pegar uma função, daqui eu vou pegar o size, você vê que está opcional, e aqui fazer o size com px, que eu vou só colocar os outros, que vai ser o height, e que eu vou colocar o max e o max height. Nesse caso a gente poderia fazer até obrigatório, então eu poderia tirar esse parcial para não ter que pegar todos. Então eu vou fazer até separado para não ficar confuso. Então eu vou fazer const type, log type, image prop vai ser igual. Vou colocar um required e aqui vou pegar apenas o que eu gostaria de pegar, que vai ser o picker. Vamos passar nosso icon props, pegar o size. Então assim ele vai obrigar a gente passar esse size. Que eu vou dar outro nome, pode ser colocar o I maiúsculo, na verdade, acho que é melhor. E aqui eu vou tirar tudo isso e colocar ele aqui. Assim, pelo menos ele obriga a gente a passar um size no nosso componente. Então, vamos continuar a implementação. Eu vou tirar ele, vou colocar como container aqui. E aqui também a gente vai tipar os nossos argumentos. Eu vou colocar icon props, eu já importo dali. Vou tirar essa tipagem do RC, que a gente não vai trabalhar com react, acredito. Aqui nosso erro de excelente, vamos comentar. Aqui a gente vai pegar o ícone, size, e aqui ele está pedindo já, obrigando a gente passar o size. O size vai ser do tipo size. Que ele está reclamando, ele está pedindo para a gente pegar literalmente o parcial. Então eu vou tentar passar aqui antes do required, vou passar um parcial. Vamos deixar mais uma tag aqui. Ver se ele para de dar erro. Não. Então eu vou começar ajeitando aqui types mesmo, vou até tirar o size, vou deixar ele como obrigatório. Se bem que eu não posso colocar aqui o obrigatório, porque ele vai pedir para passar no componente, não é isso que a gente quer. Eu vou deixar da forma que estava antes, então vou colocar um partial, por volta do ícone, vou tirar essa aqui de cima, e agora ele vai parar de reclamar, porque fica opcional eu passar ou não. Agora sim está corrigido, que era a ideia inicial que eu tinha pensado. Então, como esse cara pode ser opcional, eu vou passar um valor padrão para ele, que vai ser 20 pixels. Então, já vamos deixar padrão. E o ícone, aí ele também tem que ser repassado, que a gente vai usar ele no nosso componente. Então aqui a gente vai fazer um source, ele não está preenchendo, botou o props aqui, icon props, agora sim. Aqui a gente tem um source, e aqui eu posso passar diretamente o meu ícone. Só que lembrando, esse ícone que a gente declarou ele como o nome dos ícones. Então o que eu vou fazer é precisar importar os nossos ícones, que a gente já tem a constante de ícones, diretamente dos ícones. Então aqui já importou direto, vou ficar só maiúsculo para a gente diferenciar. E aqui eu vou passar os ícones buscando por o nome do ícone. Aqui a gente já pode testar, na verdade. Então eu vou colocar esse cara lá no nosso app, a gente ver, colocar logo abaixo desse texto, vou colocar ícone, que é sempre lembrando de importar dos componentes, e aqui ele vai pedir um ícone, e a gente vai colocar o que a gente quer, e vamos pedir um size, que é opcional, mas eu vou colocar, nesse caso, 30. Ele, você viu que já apareceu o íconezinho, vou colocar um pouco maior, bem, que ele está reclamando. Está reclamando do source, que no caso do source, ele é uma propriedade obrigatória da imagem. Então, o que ele está pedindo é isso. E tem uma forma da gente tirar esse cara, o source daí, que seria, a gente vai fazer uma omissão, então a gente vai fazer um omit, uma propriedade. E aí eu passo a interface que eu quero omitir e passo a propriedade. No caso, a gente vai omitir o source. Aí ele vai parar de pedir como obrigatório, porque ele não vai esperar receber mais, porque já está passando aqui, então não faz nem sentido a gente repassar essa propriedade. Aí sim você viu que ele parou de dar erro, e a gente já tem a nossa imagem aí, nossa morte, e também vamos colocar o nosso fantasma. Vou apenas colocar com estilo aqui, porque fica mais legal, tá para ficar lado a lado. Então, view,
Não importou aqui do React Native, na verdade importou. Então eu vou colocar eles aqui dentro. E aqui eu vou colocar apenas um estilo só para a gente ter eles alinhados lateralmente. Flex, Direction, Row, Justify, Content, Center. E aí eles ficam alinhados. Posso remover essas importações aqui, para a gente tirar mesmo que não está sendo usado. Use State, pronto. E aí a gente pode trabalhar só na parte da mudança das cores. Então no nosso caso, a gente vai ter uma propriedade aqui, que seria o Tint Color, que esse Tint Color, ele vai no Styles, então você pode passar isso para qualquer imagem, Tint Color, e aí você pode colocar alguma cor que você queira. Você colocar Red, eles vão ficar todos vermelhinhos, e assim vai. Vou colocar Blue, ele literalmente vai cobrir todo o nosso estilo de cores. Então, para a gente trabalhar com esses ícones dessa forma, a gente pode passar uma cor padrão, caso a gente queira, né? E aí eu posso criar uma propriedade chamada Tint Color, ou até melhor, a gente pode até criar uma propriedade chamada Active Color, ela vai ser opcional e ela vai ser um string. Depois a gente pode colocar até como o tipo ali das nossas cores, da paleta, e a gente consegue passar diretamente. Acho que eu posso até fazer isso logo, então eu vou colocar colors types. Vou importar direto, vai ser opcional. No nosso index, a gente vai receber essa propriedade, active color. Vou fechar essa aba e essa visível. Se a gente tiver essa propriedade, a gente pode retornar um outro ícone. Então, vou copiar aqui, colocar e vou inserir essa cor aqui diretamente. Então, a gente vai colocar active colors, só que a gente precisa também do nosso tema. Então, eu vou fazer aqui const chaves igual o nosso contexto, use context, do nosso theme context. E a gente consegue pegar nossas cores. E aqui eu vou passar as cores com as chaves e a main. Caso ele tenha, ele já consegue pegar diretamente. Uma coisa importante, como a gente pegou essa propriedade, a gente está fazendo os estilos, a gente tem que pegar os estilos diretamente e vamos ter que repassar caso ele tenha. Então aqui, nesse estilo, a gente vai passar um array de estilos e vamos sobrescrever com os estilos que a pessoa passe. Então, como eu falei naquele exemplo, se eu passar um novo estilo aqui, ele tem que sobrescrever. E aqui também, da mesma forma, eu preciso repassar caso ele tenha. E aí a gente não perde a nossa identidade dos ícones, mas agora a gente consegue passar um active color, pegar aqui uma cor, e a gente vai ter aí as mesmas que a gente tem, primária, secundária, etc. E aí você consegue modificar a cor. Isso é importante porque a gente consegue mudar. Esses ícones não estão tão claros, então eu vou pegar um ícone mais claro aqui para fazer. Por exemplo, esse daqui, vamos baixar um chart desse, pegar esse, PNG, download gratuito, colocar só como gráfico e vou salvar diretamente no meu projeto. Então eu vou aqui, pronto, vou até fechar também aqui. Agora é bom que você consegue ver até também como adicionar mais ícones. Então o que você precisa fazer, bom ficar componentizado dessa forma, que você precisa ter apenas um ponto de alteração. Então você vai vir aqui, vai importar daqui, e a gente vai fazer gráfico. Vamos colocar ele aqui também, a gente pegar a tipagem e vamos exportá-lo. Só conferir aqui se o nome realmente foi gráfico. Foi, não tem acento, não tem nada. Tá reclamando por isso, por não ter acento. Mas agora se a gente vier aqui no nosso app e colocar o gráfico, a gente vai ter a noção do que eu estou falando, no sentido de trocar as cores. Então aqui eu vou colocar a cor do erro. E aí você vai ter um ícone que ele se comporta pela cor que você passar. Então isso é muito bom. Quando a gente tem uma tab bar, que ele fica trocando de cor, por exemplo, que está com a cor branca. Pronto, a cor padrão dele é preto, e aí você consegue manipular essas cores baseadas na tint color. Então, por exemplo, na tab bar, eu conseguiria facilmente trocar as cores que teriam aqui. E isso a gente vai até trabalhar também quando a gente for montar a parte de navegação para esse componente. Então, a gente vai conseguir trocar todas essas cores, qual o tamanho do ícone correto e muito mais. Que eu vou colocar flex wrapper, do tipo wrapper, só para ele quebrar certinho. Então, a gente vai trabalhar com todos esses ícones trocando de cor, baseado na nossa tab bar, se ele está selecionado ou não. E tudo isso vai ficar mais claro assim no sentido de como personalizar nossos ícones.
Por essa aula é isso, e a gente vai seguir na próxima também, criando mais componentes.